Vamos morar na Europa? Hoje nosso programa visita a Itália. País europeu com uma longa costa mediterrânea, deixou uma marca poderosa na culinária e na cultura ocidentais. Roma, onde fica localizado o Vaticano, abriga obras de arte monumentais e ruínas antigas. Outra cidade importante é Florença, com obras-primas do Renascimento, como o Davi, de Michelangelo, e o Domo de Brunelleschi. Destacam-se também Veneza, a cidade dos canais, e Milão, capital da moda italiana. Roma, a capital da Itália, é uma cidade cosmopolita, enorme, com quase 3.000 anos de arte, arquitetura e cultura influentes no mundo todo, e a mostra. Ruínas antigas como o Fórum e o Coliseu evocam o poder do antigo Império Romano. A cidade do Vaticano, central da Igreja Católica Romana, tem a Basílica de São Pedro e os Museus do Vaticano, que abrigam obras-primas, como os afrescos da Capela Sistina de Michelangelo. O país é cheio de monumentos, cidades, vilas e muito mais. Como Coliseu, começou por volta do ano 71 d.C., no reinado do imperador Vespasiano. O Coliseu foi construído em um vale, depois da drenagem de um pequeno lago que o imperador Nero usava para a Domus Aurea, entre as colinas do Palatino, Esquilino e Célio. O imperador Tito inaugurou o Coliseu no ano 80, porém só terminou os trabalhos que incluíam o último andar 2 anos mais tarde. No século XIX, foram realizados trabalhos de instalação e remodelação no Coliseu, e embora tenha sofrido ataques durante a Segunda Guerra Mundial, este majestoso e imponente monumento se tornou um bem cultural da cidade e do mundo, sobrevivendo ao tempo e às guerras. Mesmo que atualmente o Coliseu esteja em ruínas, continua a impressionar pelo seu tamanho e beleza, e é por isso que desde 2007 é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Atualmente, o Coliseu Romano é o símbolo de Roma no mundo. Foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo e tornou-se um tesouro histórico e arqueológico que é capaz de nos lembrar a grandeza do Império Romano. De acordo com uma estimativa do Ministério da Cultura, o Anfiteatro Flávio recebe 6 milhões de visitantes por ano e é o monumento mais visitado da Itália. Você sabia que para a inauguração do Coliseu organizaram uma festa que durou 100 dias e dezenas de gladiadores morreram? O Coliseu Romano foi inaugurado no ano 80 d.C., após 3 anos de trabalho. Dion Cássio, historiador, diz que durante os jogos inaugurais do Anfiteatro Flávio, 9.000 animais domesticados e selvagens também pereceram. Panteão é um edifício em Roma, Itália, encomendado por Marco Vipsânio Agripa, durante o reinado do imperador Augusto, e reconstruído por Adriano, por volta de 126. Sua planta é circular com um pórtico de grandes colunas coríntias de granito, suportando um frontão. A Fontana di Trevi é a maior e mais ambiciosa construção de fontes barrocas da Itália e está localizada no Rione Trevi, em Roma. A fonte está encostada na fachada do Palazzo Poli. Castelo de Santo Ângelo é um castelo localizado na margem direita do rio Tibre, diante da Ponte de Santo Ângelo, próximo do Vaticano, no Rione Borgo de Roma, Itália. Construído sobre as ruínas do antigo mausoléu de Adriano, é atualmente um museu.
O impressionante Castel Sant'Angelo é o único edifício que acompanhou o destino e o desenvolvimento de Roma por quase 2000 anos, ao contrário de outros monumentos românicos que sofreram um destino mais desastroso, tendo sido reduzidos a ruínas ou pedreiras de materiais nus para reciclagem em construções novas e modernas. Ao longo dos séculos, Castel Sant'Angelo sofreu várias transformações, tanto arquitetônicas como estruturalmente para fins de uso. Construído em 123 d.C., nasceu como um sepulcro para o imperador Adriano e sua família. No entanto, Adriano morreu antes que a construção do mausoléu terminasse. Um ano depois, Antonino Pio dedicou o túmulo ao imperador e transferiu os restos de Adriano e sua esposa Sabina para este formidável monumento. Mais tarde, o castelo perdeu sua função original para se tornar um posto avançado para defender Roma. No início do século XI, assumiu o papel de prisão estadual. No século XIV, depois de várias passagens de propriedade entre famílias da nobreza romana, Castel Sant'Angelo vinculou definitivamente seu destino ao dos pontífices. Florença, capital da região toscana, na Itália, abriga muitas obras de arte e arquitetura renascentistas. Um dos seus pontos turísticos mais emblemáticos é o Duomo, catedral com cúpula de telhas de terracota, projetada por Brunelleschi, e o campanário de Giotto. A Galeria dell'Accademia exibe a escultura Davi, de Michelangelo. A Galeria Uffizi exibe O Nascimento de Vênus, de Botticelli, e A Anunciação, de Da Vinci. A cidade de Veneza se estende sobre uma série de 119 ilhas que emergem da ampla lagoa, situada entre a terra firme e o mar aberto. Até sua fundação, era habitada por poucos habitantes ilírios e vênetos, que viviam sobre a água da lagoa em palafitas, sobrevivendo da pesca e da extração de sal. Sua fundação data do ano 421. Os habitantes do Vêneto, expulsos pelos ostrogodos e lombardos, se refugiaram nessas terras pantanosas da desembocadura do rio Po, formando a cidade de Veneza. Sua localização privilegiada entre marismas e águas pantanosas concedeu uma grande independência a Veneza em relação aos possíveis conquistadores. Em 810, o filho de Carlos Magno teve que retirar suas embarcações depois de esbarrar com os obstáculos que a zona oferecia à navegação. No século VI, o grande general da época de Justiniano, Belisário, conquistou Veneza. Sob a proteção do Império Bizantino, passou a depender administrativamente do Exarcado de Ravenna. À frente do governo da cidade, foi colocado o mestre militar bizantino. Pisa é uma comuna italiana da região da Toscana, província de Pisa, com cerca de 90.000 habitantes. Acredita-se que a inclinação da famosa Torre de Pisa se deva ao fato de lá ter existido mar ou um estuário maior que o atual. O porto encontra-se sob a estação ferroviária de San Rossore. Diz a tradição que foi no porto de Pisa que São Pedro desembarcou para pregar o Evangelho, tendo daí seguido para Roma. O Lago de Como é o terceiro maior lago da Itália e atrai turistas de todo o mundo.
Suas águas são sempre límpidas e cristalinas e variam entre tons azuis e esverdeados. Durante o século XVI, foi um dos destinos turísticos mais frequentados pelas famílias aristocráticas da época. Ainda hoje, diversas personalidades residem nas proximidades do lago. Trata-se de um lugar incrível, cercado por montanhas, árvores e pequenas vilas encantadoras, dentre elas a de Como, que dá nome ao lago. O Lago de Como é um lugar de belezas naturais fora do comum, simplesmente perfeito para aquela viagem romântica ou para férias em família. Vilas como Tremeso, Varena e Belágio, além da própria Como, são encantadoras e formam um cenário ainda mais incrível, contrastando as belezas naturais do lago com seus centros urbanos. As cidades à beira do lago podem ser visitadas a pé, pois são pequenas, e é muito agradável percorrer suas ruas charmosas e explorar seus pontos históricos, bares, restaurantes e cafés. O Estado do Vaticano é o menor país do mundo. Essa nação está encravada no território da Itália, mais precisamente na cidade de Roma, onde fica a sede da Igreja Católica. O Vaticano é um país localizado na Europa. Ele é a sede da Igreja Católica. A fundação do Vaticano ocorreu em 1929 por meio do chamado Tratado de Latrão. Geograficamente, o Vaticano é um enclave inserido dentro do território da Itália. A sua população aproximada é de 800 habitantes. A economia do Vaticano está fortemente ancorada no turismo. O país possui a sua cultura, voltada para os rituais do catolicismo. Grande parte da população do Vaticano é formada por trabalhadores e membros da Igreja Católica. A principal atividade geradora de divisas econômicas do Vaticano é o chamado turismo religioso. Vaticano é um país totalmente urbano, que conta com uma moderna infraestrutura de serviços. A cultura do Vaticano está fortemente vinculada às práticas tradicionais oriundas da Igreja Católica. O governo é uma monarquia absoluta teocrática. A Costa Amalfitana é uma área ao sul da Itália, na região da Campânia, composta por pequenas e charmosas cidades, dispostas ao longo uma faixa de 50 quilômetros às margens do Mar Tirreno. O lugar é considerado patrimônio da Unesco e se caracteriza pelos cenários naturais deslumbrantes, que incluem não apenas o belo mar de cores azuladas dessa parte do país, como enormes montanhas e destinos cheios de história. Confira nossas dicas da Costa Amalfitana e o que fazer na região italiana. Chamada Costiera Amalfitana em italiano, a região tem pequenos vilarejos e cidades que são uma fonte inesgotável de paisagens surpreendentes e excelente gastronomia. É um destino que fica cheio no verão, período de alta temporada nas praias do sul da Itália, mas que não precisa ser conhecido necessariamente para aproveitar apenas o mar. O lugar tem uma paisagem tão bonita que vale a pena ser conhecido o ano inteiro. Cada cidadezinha da Costa Amalfitana tem uma beleza diferente e atrações próprias. Amalfi e Positano são as cidades mais conhecidas da região, mas há vários outros lugares que podem ser explorados e oferecem experiências maravilhosas. Não sem razão, essa é uma área conhecida como uma das mais belas da Itália, que muitos casais escolhem como destino de seu casamento. Como a área é composta por várias cidades, o grande programa de quem visita a Costa Amalfitana
é dedicar um tempo para caminhar, explorar e conhecer essas pequenas cidades, com ruas de pedras, igrejas, jardins, praias e pracinhas bem cuidadas. O bacana da Costa Amalfitana é poder curtir sua atmosfera, sentar-se em um banquinho e aproveitar o visual, tomar um sorvete curtindo a paisagem das construções, nas encostas dos morros, ou simplesmente fazer um passeio de barco. Aliás, viajar de uma cidade a outra da Costa Amalfitana já é um programa imperdível. Logo mais você vai entender o porquê. A Costa Amalfitana é uma região montanhosa com várias cidades e um trecho de estradas sinuosas que tem em torno de 50 quilômetros de extensão ao longo do litoral. As principais cidades da Costa Amalfitana são Positano, Amalfi, Ravello, Maiori e Cétara, e ainda há outros vilarejos de menor porte. Na prática e cotidiano dos turistas, um roteiro pela região inclui, além das pequenas cidades da Costa Amalfitana, as cidades de Sorrento, Salerno e a tão falada Ilha de Elba. Desta vez, o nosso meeting ele será internacional, aplicado à saúde integrativa em parceria com a CESP Europa. Desta vez, vamos invadir Portugal para que vocês conheçam todas as belezas, todas as maravilhas do país principal, onde será a sede do meeting internacional. E o que vai acontecer nesse meeting? Nós teremos palestras e treinamentos científicos para que você se torne um expert no assunto, com grandes instrutores de peso, onde a gente vai abordar temas super relevantes no mundo da harmonização facial e principalmente dentro da saúde integrativa, principalmente com modulação intestinal e pele, com modulação hormonal e pele, com terapias antioxidantes, anti-ages, principalmente invadir o mundo da ozonioterapia, com protocolos e técnicas avançadas, novas tendências e técnicas formuladas exclusivamente no mundo inteiro para você, aqui no Brasil e em Portugal. A gente vai unir as fronteiras do nosso país irmão e fazer com que você se torne uma pessoa experiente, eficaz e principalmente moderno no que se trata de harmonização facial e ozonioterapia. Uma das regiões mais famosas do país, Dolomitas, Itália, é um verdadeiro paraíso para descanso. Vem conhecer mais sobre essa região. Não é à toa que Dolomitas, Itália, é um dos lugares mais cobiçados pelos turistas que viajam para o norte do país. Essa região, nos Alpes italianos, é repleta de montanhas, lagos, campos verdejantes, vilarejos encantadores e cheios de história. Considerado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, o destino é um dos lugares mais bonitos do planeta, perfeito para turistas que estão em busca de belos cenários e muita história. A área das Dolomitas abrange 5 províncias e possui belezas naturais de tirar o fôlego, vilarejo em estilo gótico, castelos, museus, praças centenárias e uma gastronomia de primeira. Esse destino é tão incrível que oferece atrações em todas as épocas do ano, permitindo que seus turistas possam escolher entre trilhas em meio à natureza e tour por centros históricos cheios de memórias e curiosidades. A Vila Farnesina é um palácio de Roma construído entre 1508 e 1511 por Baldassare Peruzzi, no Rione Trastevere, para o banqueiro de Siena Agostino Chigi. Em 1580 foi adquirido pelo cardeal Alessandro Farnese, recebendo assim o nome atual. A Vila Farnesina foi a primeira vila nobre suburbana de Roma.
O edifício é composto por um bloco central e duas pequenas alas laterais e possui 2 andares. O interior da vila, surpreendente por sua rica decoração, que conta com os frescos de alguns importantes artistas, como Rafael, Sebastiano del Piombo ou Peruzzi. A Vila Farnesina é uma importante mostra de luxo e da opulência que reinava entre a sociedade italiana durante o período do Renascimento. Embora o edifício não tenha um grande tamanho, nem seja tão chamativo exteriormente, a importância da visita está nos frescos que cobrem seus tetos e paredes, decorando o interior da vila. As comparações não são boas e as pinturas da Vila Farnesina são excelentes, mas essa visita perde interesse se a comparamos com a da Galeria Borghese, um edifício com uma bela decoração, onde, além disso, podem ser apreciadas diferentes obras de arte. Com cerca de 7.600 quilômetros de costa e uma localização no Mar Mediterrâneo, a Itália atrai dezenas de milhões de convidados de todo o mundo todos os anos. Em particular, os habitantes dos países europeus mais setentrionais são atraídos para a Itália por causa de seu clima agradavelmente quente. A Itália é conhecida mundialmente por sua história, cultura e arquitetura únicas. Existem mais de 100.000 monumentos históricos no país, muitos dos quais remontam aos tempos do antigo Império Romano. A Unesco listou mais de 50 deles como patrimônio mundial, mais do que em qualquer outro país. Os centros das cidades de Roma, Veneza e Florença se assemelham a um enorme museu ao ar livre. Os construtores da Antiguidade ao Renascimento imortalizaram-se em numerosas cidades com monumentos imponentes. Artistas de fama mundial como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael vêm da Itália. Mas mesmo longe da arte e da cultura, pequenas cidades em regiões rurais, como a Toscana, seduzem os visitantes com um toque idílico de vielas sonhadoras e vastas áreas vinícolas. Longas praias arenosas, em um clima mediterrâneo quente, oferecem aos que buscam sol muita variedade nos meses quentes de verão. Dependendo da região, as temperaturas de verão podem facilmente ultrapassar os 30 graus. Mesmo no inverno, é consideravelmente mais quente do que em outras partes da Europa. Viajar pela Itália é viajar pela história da humanidade. Então vamos viajar para a Itália?